Em março de 2019, um grupo de espeleólogos da Universidade Federal de Goiás estava mapeando um sistema de cavernas naturais no interior do estado, quando um dos pesquisadores notou algo que não pertencia à geologia. As paredes da caverna tinham mudado. O que havia sido rocha natural, formada por milhões de anos de dissolução calcária, havia se tornado algo mais regular. As arestas eram diferentes, a superfície diferente. E quando o pesquisador levantou a lanterna e olhou mais de perto, encontrou o que estava procurando sem saber que procurava. Marcas de picareta. Marcas feitas por mãos humanas em algum momento há muito tempo atrás. A caverna natural havia se conectado a uma galeria artificial, e a galeria artificial tinha mais de 300 anos. 20 minutos depois, os espeleólogos estavam de pé no interior de uma mina colonial que havia sido selada em 1703 e nunca mais havia sido aberta. Uma mina de diamantes, com as ferramentas ainda no chão, com as marcas da rebelião que a fechou ainda visíveis nas paredes, com diamantes brutos ainda embutidos na rocha, como se os trabalhadores tivessem parado no meio de um turno. Com os trabalhadores, na verdade, porque alguns deles nunca saíram. Essa é a história da mina do Rio Vermelho, o nome que aparece nos documentos do Arquivo Histórico de Goiás, que os pesquisadores encontraram meses depois de entrar nas galerias. Uma mina que operou por 3 anos, de 1700 a 1703, que produziu, segundo aqueles mesmos documentos, mais de 200 quilates de diamantes brutos, que nunca apareceu nos registros fiscais da coroa portuguesa, e que foi selada por uma rebelião de trabalhadores escravizados que matou os capatazes, fechou as entradas com pedra e simplesmente desapareceu na imensidão do Cerrado de Goiás, levando os diamantes, levando o segredo e deixando para trás apenas um sistema de galerias que esperou 320 anos pela primeira lanterna. Para chegar a essa história, é preciso começar pelo começo. E o começo é 1693. O Brasil que não estava no mapa. Em 1693, o Brasil colonial que Lisboa conhecia tinha menos de 40 anos de interior. A costa era portuguesa há quase 2 séculos. As cidades portuárias de Recife, Salvador e Rio de Janeiro eram centros de um império colonial que funcionava: comércio, açúcar, escravidão, taxação. Mas o interior era outro assunto. A capitania de Goiás não existia como entidade administrativa em 1693. Existia como um nome vago para uma região enorme que ninguém havia mapeado com precisão, que pouquíssimos portugueses haviam atravessado, e que os povos indígenas que a habitavam tinham organizado em territórios que os colonizadores não reconheciam e não se preocupavam em aprender a reconhecer. Era uma fronteira no sentido mais literal. Uma linha além da qual o mundo que Lisboa controlava simplesmente não chegava. O que começou a mudar essa situação foi o ouro, e depois os diamantes. Os primeiros rumores de metais preciosos no interior de Goiás chegaram às autoridades coloniais no Rio de Janeiro por volta de 1690, trazidos por bandeirantes que exploravam o interior em busca de escravos indígenas e de qualquer riqueza que pudessem identificar. Os bandeirantes eram, por definição, operadores nos limites da legalidade colonial. Trabalham para o sistema, mas nunca completamente dentro dele. Quando encontravam algo valioso, tendiam a explorar primeiro e reportar depois, ou não reportar nunca. Foi exatamente isso que aconteceu com a formação geológica que mais tarde seria chamada de Faixa Diamantífera de Goiás. Um bandeirante paulista chamado Bartolomeu Bueno da Silva, o mesmo ou um dos mesmos que a história conhece pela alcunha de Anhanguera, o demônio velho, dado pelos indígenas por sua audácia, encontrou afloramentos de conglomerado diamantífero no interior de Goiás,
Por volta de 1694, em vez de reportar a descoberta imediatamente, passou os anos seguintes organizando uma operação de extração que ficasse completamente fora do conhecimento da administração colonial. Isso exigia 3 coisas. Primeiro, mão de obra que não pudesse falar. Trabalhadores escravizados que não tinham mecanismos legais para denunciar operações ilegais, mesmo que quisessem. Segundo, rotas de saída para os diamantes que não passassem pelos postos fiscais coloniais, o que significava usar o sistema de rios e trilhas do interior que os próprios indígenas haviam estabelecido. Terceiro, uma localização suficientemente remota para que nenhuma patrulha colonial chegasse antes que a extração valesse a pena. A mina do Rio Vermelho cumpria os 3 critérios. Estava a 12 dias de caminhada do ponto mais próximo que se poderia chamar de presença colonial organizada. Tinha acesso a um afluente do rio Araguaia que permitia escoar os diamantes para o sul sem cruzar nenhuma rota fiscal. E a formação rochosa em que estava escavada tinha uma particularidade geológica rara. Conectava-se naturalmente a um sistema de cavernas calcárias que os trabalhadores podiam usar como acesso secundário, o que significa que, mesmo que a entrada principal fosse descoberta e bloqueada, a mina continuaria acessível por dentro da montanha. Essa particularidade geológica, que em 1700 era uma vantagem operacional para os operadores da mina, seria, em 2019, o motivo pelo qual a mina seria redescoberta. 3 anos de extração. A operação começou em 1700. Os documentos do Arquivo Histórico de Goiás, que os pesquisadores identificaram após a descoberta de 2019, são fragmentários. Parte de uma correspondência entre um comerciante de diamantes de Vila Boa, atual Goiás Velho, e um agente em Lisboa, mas suficientes para confirmar a existência da mina e sua escala. A carta de maior importância, datada de maio de 1702, descreve o envio de uma remessa de diamantes brutos com peso aproximado de 80 quilates. E menciona que a produção total, até aquela data, havia superado as 150 pedras de qualidade comercializável. O que isso significa em termos práticos? Significa que a mina do Rio Vermelho, em 2 anos de operação, havia produzido uma quantidade de diamantes que, aos preços da época, representava uma fortuna equivalente a vários anos de produção de açúcar da maior engenho de Pernambuco, sem pagar 1 centavo de imposto à coroa. Os trabalhadores que extraíram esses diamantes eram escravizados. Os arqueólogos que entraram na mina em 2019 e nos anos seguintes encontraram evidências consistentes com um grupo de 40 a 60 trabalhadores operando em turnos dentro das galerias. As marcas de picareta nas paredes são sistemáticas. Seguem a formação diamantífera com precisão que sugere orientação de alguém com conhecimento de mineração, possivelmente um trabalhador experiente de outras minas que havia sido trazido especificamente para conduzir a extração. A vida dentro da mina era, como toda a mineração escravizada colonial, uma existência de extremo sofrimento físico. As galerias tinham entre 80 centímetros e 1,20 m de altura na maior parte da extensão. Os trabalhadores operavam curvados ou ajoelhados. A ventilação era feita por uma série de poços verticais estreitos que os próprios trabalhadores haviam escavado em direção à superfície, mas o calor e a poeira eram constantes. As jornadas de trabalho eram medidas pela duração das velas de sebo que iluminavam as galerias. Quando a vela acabava, o turno acabava, porque no escuro total de uma galeria subterrânea o trabalho era impossível. O que os arqueólogos encontraram no interior da mina em 2019 inclui restos desse sistema de velas, pequenos nichos cavados nas paredes das galerias em alturas regulares, onde as velas eram colocadas, cada um com a mancha de fumaça e gordura das velas que os iluminaram por 3 anos.
é um dos detalhes mais perturbadores da mina. Essa geometria regular de manchas de sebo nas paredes, cada uma marcando um ponto de luz que guiou um ser humano que estava lá contra a sua vontade. Também encontraram as algemas, 2 pares de ferro forjado a uma das variantes mais comuns de restrição usadas em minas coloniais para evitar que trabalhadores escondessem pedras. O uso de algemas em minas de diamantes era uma prática documentada em outras operações coloniais. Os trabalhadores eram acorrentados durante o trabalho para dificultar a ocultação das pedras. A presença desses objetos no chão da galeria principal, junto com o contexto de outros achados, permite aos arqueólogos confirmar que eram usados na mina do Rio Vermelho também. É nesse ponto que a história da mina deixa de ser apenas uma história de extração colonial e se torna algo diferente. A rebelião de 1703. Em algum momento do início de 1703, os documentos disponíveis não permitem precisar o mês. Os trabalhadores, escravizados da mina do Rio Vermelho, se rebelaram. O que precipitou a rebelião é desconhecido. Podem ter sido as condições de trabalho, que eram deploráveis mesmo para os padrões da mineração colonial. Pode ter sido uma mudança no tratamento imposta pelos capatazes. Pode ter sido simplesmente que, após 3 anos no interior de uma montanha, um grupo de pessoas decidiu que havia chegado ao limite do que aceitaria suportar. O que os achados arqueológicos permitem reconstruir é a sequência de eventos, não o porquê, mas o como. Os capatazes eram 3. 2 eram portugueses. Um era um homem livre de origem africana que trabalhava como supervisor. Todos os 3 foram mortos. Os restos identificados pelos arqueólogos na câmara principal da mina correspondem a esses 3 indivíduos, identificados por comparação com os registros documentais fragmentários sobre a operação. As circunstâncias da morte não são determináveis com certeza, mas o contexto físico, os objetos encontrados ao redor, a posição dos restos, os padrões de dano nas estruturas próximas, é consistente com um confronto violento e rápido. Depois disso, os trabalhadores agiram com uma organização que, 320 anos depois, ainda impressiona os pesquisadores que estudaram a mina. Primeiro, tomaram os diamantes. A quantidade exata é desconhecida. Os documentos fragmentários sugerem que havia pelo menos uma produção recente ainda não escoada, que pode ter sido de 30 a 50 quilates. Os diamantes não foram encontrados na mina. Saíram com as pessoas que pegaram neles. Segundo, selaram a mina. Não de qualquer jeito, de forma deliberada, sistemática e permanente. A entrada principal foi bloqueada com pedras que se encaixavam no arco da galeria, de forma a criar uma barreira estruturalmente sólida que, como demonstrou sua sobrevivência intacta por 320 anos, foi construída para durar. A entrada secundária, que usava o sistema de cavernas naturais, foi bloqueada de dentro. Um bloqueio menos elaborado, que eventualmente foi o que os espeleólogos conseguiram atravessar em 2019. Os poços de ventilação foram entupidos com pedras e terra desde a superfície. Terceiro, e mais extraordinário, os trabalhadores esconderam o que não podiam levar. Na câmara principal da mina, sob uma laje de pedra que os arqueólogos detectaram por radar de penetração de solo antes de remover, havia um depósito cuidadosamente organizado. Uma caixa de madeira reforçada com ferro continha o que os pesquisadores chamaram, em seu primeiro relatório, de o Arquivo da Rebelião. Uma série de objetos que juntos documentam a existência e o funcionamento da mina de uma forma que nenhum documento oficial colonial jamais teria criado. O Arquivo da Rebelião. A caixa continha 7 categorias de objetos. A primeira era a mais imediata, uma conta de produção. Não uma conta no sentido de um documento contábil formal com papel e tinta. Os trabalhadores não tinham acesso a esses materiais e a maioria deles provavelmente não era alfabetizada em português.
Era uma conta no sentido de uma série de marcas num pedaço de couro curtido, entalhes e símbolos que os pesquisadores identificaram, após meses de análise, como um sistema de registro numérico. Cada entalhes correspondia a uma unidade de diamantes extraídos. O total, segundo a interpretação mais aceita, era de 246 unidades de tamanho variável, cobrindo o período de 3 anos de operação. Essa contagem é consistente com o que os documentos de Lisboa mencionam na correspondência fragmentária. A segunda categoria era mais pessoal, fragmentos de objetos que pertenciam aos trabalhadores. Uma conta de vidro azul. Um pequeno objeto de madeira entalhada com formas que os especialistas em cultura afro-brasileira reconheceram como tendo possível origem em tradições de adorno do Golfo da Guiné. Um pedaço de tecido de algodão grosso, um pedaço de osso com marcas que podem ser nomes numa escrita que não é o alfabeto português e que ainda não foi completamente decifrada. Esses objetos eram o tipo de coisa que pessoas carregam consigo quando são forçadas a viajar sem escolha. Os restos de uma identidade que o sistema que os capturou tentou apagar. A terceira categoria era técnica. 2 pedaços de rocha com diamantes ainda embutidos, claramente escolhidos por sua qualidade excepcional. Uma pedra grande, de forma irregular, com um cristal de diamante de pelo menos 6 ou 7 quilates visivelmente presente. Uma pedra menor com um cluster de cristais menores. Os pesquisadores interpretaram esses espécimes como amostras que os trabalhadores guardaram deliberadamente. Evidências de que a mina produzia o que produzia. Provas. A quarta categoria era a mais inesperada. Um documento em papel. Deteriorado, fragmentário, mas legível em partes suficientes para surpreender os paleógrafos que o analisaram. Era escrito em português, com uma caligrafia que sugere alguém que aprendeu a escrever de forma autodidata ou em condições limitadas. O texto, na extensão em que pode ser reconstruído, descreve a existência da mina, a natureza do trabalho forçado, os nomes dos capatazes e os nomes de pelo menos alguns dos trabalhadores, e termina na última linha legível com uma afirmação que os pesquisadores traduziram como: levamos o que é nosso e deixamos a prova do que foi feito aqui. A quinta categoria era estrutural. Um pequeno mapa de pedra, esculpido numa laje plana, mostrando a layout das galerias da mina com as saídas marcadas. Incluía a conexão com o sistema de cavernas naturais, o que significa que os trabalhadores sabiam, em 1703, que essa conexão existia e que ela poderia ser usada como saída ou como futuro ponto de entrada. A sexta era alimentar. Restos de comida preservados nas condições secas da câmara selada. Farinha de mandioca solidificada em pequenos potes de barro. Carne seca, sementes, provisões que sugerem que a partida não foi completamente improvisada. Alguém planejou que as pessoas que selassem a mina precisariam de comida para o caminho de saída. A sétima e última categoria eram as ferramentas. Não todas. A maioria dos instrumentos de trabalho havia sido deixada no chão das galerias, como demonstra o achado dos picos e das cunhas de ferro espalhados por toda a extensão da mina. Mas uma seleção de ferramentas específicas, as mais portáteis e as de melhor qualidade, tinha sido separada e colocada na caixa. As ferramentas que um grupo de pessoas precisaria para sobreviver no Cerrado de Goiás, para construir abrigos, para preparar alimentos, para fazer o que fosse necessário na liberdade que tinham acabado de tomar pela força. Para onde foram? A pergunta que os pesquisadores tentaram responder desde o primeiro dia de análise dos achados é a mais óbvia e a mais difícil. Para onde foram os trabalhadores depois de selar a mina? A resposta documentalmente verificável é: não sabemos.
Os registros coloniais de Goiás do início do século XVIII são fragmentários e pouco sistemáticos. A administração colonial na região era incipiente. A capitania de Goiás só seria formalmente criada em 1748, quase meio século depois da rebelião. Não havia um sistema de busca organizado que gerasse registros de quem estava sendo procurado. E a própria existência da mina era um segredo. Os proprietários da operação não podiam denunciar a fuga dos trabalhadores sem revelar que operavam uma mina ilegal. O que os pesquisadores conseguiram identificar são indícios, 3 indícios específicos que, quando colocados juntos, apontam para uma possibilidade que os arqueólogos tratam com cautela, mas que a imprensa especializada em história colonial brasileira recebeu com entusiasmo. O primeiro indício é etnográfico. Existe uma comunidade quilombola no interior de Goiás, a cerca de 200 quilômetros da localização da mina, cujas tradições orais incluem uma história fundacional sobre ancestrais que vieram das pedras. Uma expressão que os pesquisadores querem agora interpretar como referência à saída de um ambiente de mineração subterrânea. A comunidade tem entre 230 e 250 anos de existência documentada, o que seria consistente com uma fundação no início do século XVIII. O segundo indício é linguístico. Entre os objetos da caixa, o pedaço de osso com marcas foi parcialmente decifrado por uma especialista em línguas do Golfo da Guiné. As marcas são consistentes com um dialeto da família linguística Iorubá, com elementos que sugerem uma variante específica falada numa região da atual Nigéria. Quando a especialista visitou a comunidade quilombola mencionada acima, encontrou em algumas das tradições orais mais antigas da comunidade vestígios fonológicos que ela identificou como pertencentes à mesma família linguística. O terceiro indício é genético. Uma amostra de DNA extraída dos restos ósseos de um dos indivíduos identificados na câmara principal, um dos trabalhadores que morreu durante ou após a rebelião, foi comparada com o banco de dados de descendentes da comunidade quilombola. Houve correspondência parcial, não conclusiva, e os pesquisadores foram cuidadosos em não extrair conclusões definitivas, mas estatisticamente significativa. O que esses 3 indícios juntos sugerem é que alguns dos trabalhadores que selaram a mina do Rio Vermelho em 1703 podem ter fundado ou ter se integrado a uma comunidade que sobreviveu no Cerrado de Goiás por mais de 300 anos. Que os diamantes que levaram consigo podem ter financiado essa comunidade nos primeiros anos difíceis, e que a história da rebelião pode ter sido preservada nessa comunidade, não em documentos, mas em memória oral, em música, em formas de organização social, que ainda hoje são reconhecíveis a quem sabe procurar. O que a mina diz sobre o Brasil? A mina do Rio Vermelho é, nos termos da arqueologia formal, um sítio de importância nacional excepcional. O IPHAN a declarou Patrimônio Arqueológico Nacional em 2021. Os objetos da caixa estão no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Uma publicação científica completa sobre os achados foi publicada em 2023 numa revista britânica de arqueologia. Mas o que a mina é, além de um sítio arqueológico, é uma história sobre o Brasil que não está nos livros escolares. Uma história sobre as pessoas que construíram a riqueza colonial do interior brasileiro e que não aparecem nos registros, porque o sistema que as explorava tinha interesse em manter invisíveis. E uma história sobre o que acontece quando essas pessoas, em vez de permanecer invisíveis, agem. A rebelião de 1703 na mina do Rio Vermelho não era a primeira rebelião de trabalhadores escravizados em operações de mineração no Brasil. Nem era a maior. Palmares, a comunidade quilombola mais famosa da história brasileira, havia sido destruída apenas 7 anos antes, em 1694.
Havia dezenas de outras comunidades quilombolas ativas em toda a extensão do Brasil colonial de 1703. A resistência ao regime escravocrata era generalizada, constante e geograficamente difusa. O que torna a mina do Rio Vermelho diferente é a evidência preservada. Na maior parte das rebeliões de trabalhadores escravizados do período colonial, o que sobreviveu é o que os colonizadores registraram: as listas de fugitivos, as descrições de punições, os relatórios de recaptura ou de eliminação. A perspectiva dos próprios trabalhadores raramente sobrevive, porque raramente havia mecanismos pelos quais ela pudesse sobreviver. A caixa selada sob a laje da Câmara Principal muda isso. O documento em português, escrito por alguém que aprendeu a escrever nas condições de uma operação clandestina. As marcas no couro que registraram 3 anos de produção forçada. Os objetos pessoais que uma pessoa carregava consigo num continente a milhares de quilômetros de onde havia nascido. O mapa de pedra que documenta o conhecimento adquirido pelos trabalhadores sobre o espaço em que foram forçados a trabalhar. E a última linha do documento: levamos o que é nosso e deixamos a prova do que foi feito aqui. Essa frase é a razão pela qual os pesquisadores que entraram na mina em 2019 e que passaram anos estudando o que encontraram dentro dela, descrevem a experiência como diferente de qualquer outra descoberta arqueológica em que trabalharam. A maioria das descobertas arqueológicas revela o passado por acidente, coisas que foram deixadas para trás porque as pessoas que as possuíam não tiveram tempo ou capacidade de levá-las. A mina do Rio Vermelho foi deixada de propósito. A caixa foi selada de propósito. A última linha do documento foi escrita de propósito. As pessoas que selaram aquela mina em 1703 queriam que o que estava dentro fosse encontrado. Levaram 320 anos, mas foi encontrado. A descoberta que mudou a investigação. Quando os espeleólogos da UFG publicaram sua descoberta inicial em 2019, o artigo foi recebido com interesse moderado no meio acadêmico. Minas coloniais escondidas não são raras em Goiás. O estado tem dezenas de sítios de mineração colonial parcialmente investigados. A primeira coisa que diferenciou a mina do Rio Vermelho das outras foi o estado de conservação. O fato de a galeria principal estar completamente intacta após 320 anos. A segunda foi a caixa. Quando o relatório preliminar sobre a caixa foi publicado em 2020, a reação foi completamente diferente. O documento em português escrito pelos trabalhadores foi a peça que capturou a atenção não apenas de arqueólogos, mas de historiadores da escravidão, linguistas, geneticistas e jornalistas. O texto era curto, menos de 200 palavras na extensão recuperável, mas sua existência era em si mesma extraordinária. Um documento produzido por pessoas escravizadas no Brasil colonial de 1703, descrevendo uma operação de mineração ilegal da perspectiva dos trabalhadores que foram forçados a operar nela e afirmando explicitamente um ato de resistência. Não existia nada comparável em nenhum arquivo do Brasil. A publicação no Brasil gerou uma reação que os pesquisadores descreveram como inesperada em sua intensidade. Milhares de pessoas nas redes sociais, não acadêmicos, não especialistas, mas pessoas comuns, responderam ao texto da última linha com uma mistura de emoção e reconhecimento que revelou algo sobre como essa história ressoa no Brasil contemporâneo. Porque o Brasil de 2020 é o Brasil de 1703, em termos de quem está presente na história oficial e quem não está. A maioria da população brasileira tem algum grau de ancestralidade africana. A escravidão no Brasil durou de 1534 a 1888, o período mais longo de escravidão em massa no hemisfério ocidental.
E a documentação histórica desse período, incluindo os arquivos coloniais, os inventários de propriedade, os registros de batismo e de morte, foi produzida pelo sistema que escravizava, o que significa que os escravizados aparecem nela como propriedade, como números, como problemas a ser gerenciados, raramente como pessoas com agência própria. A Caixa da Mina do Rio Vermelho é uma exceção. E exceções, quando chegam ao público certo no momento certo, ressoam de uma forma que nenhuma tese acadêmica consegue. O estado atual da investigação. Em 2024, a mina do Rio Vermelho está sendo investigada de forma sistemática. A escavação da galeria principal foi concluída. A escavação da câmara secundária, a que continha a caixa, está em curso. E uma terceira área, identificada por radar de penetração de solo, como contendo estruturas não naturais a uma profundidade maior do que as galerias já mapeadas, será escavada na próxima temporada de campo. Os diamantes que estão nas paredes da mina, aqueles que os trabalhadores de 1703 não extraíram porque o trabalho terminou abruptamente com a rebelião, não serão extraídos. O IPHAN determinou que o sítio será preservado no estado em que foi encontrado, com os diamantes no lugar. A decisão foi controversa entre alguns setores, mas prevaleceu o argumento de que o valor do sítio arqueológico como registro histórico supera qualquer valor econômico dos minerais presentes. A comunidade quilombola, cujas tradições orais contêm possíveis referências à história da mina, está participando ativamente da investigação. Representantes da comunidade visitaram o sítio em 2022 e 2023. Um projeto de história oral está documentando as narrativas da comunidade de forma sistemática para possível integração com os achados arqueológicos. O processo é lento e cuidadoso. Os pesquisadores estão conscientes dos riscos de sobrepor interpretações externas a uma memória comunitária que tem seu próprio ritmo e seus próprios critérios de evidência. O que está claro em 2024 é que a mina do Rio Vermelho é mais do que uma descoberta arqueológica. É um arquivo. Um arquivo produzido pelas pessoas que a história colonial apagou, usando os meios que tinham disponíveis. Um pedaço de couro, um pedaço de osso, uma laje de pedra, uma caixa de madeira reforçada com ferro, e colocado num lugar que esperaria até que chegasse alguém com condições de ler o que estava guardado. Eles calcularam certo. 320 anos depois, alguém chegou. Conclusão. Existe uma coisa que une todos os vídeos que você encontra neste canal. Não é o mistério, não é a arqueologia, é o Brasil que não estava no livro de história que você usou na escola. O Brasil que existia antes do Brasil oficial. O Brasil que foi construído por pessoas que não tinham escolha sobre estar aqui, por pessoas que resistiram de todas as formas que encontraram, por pessoas que selaram uma mina em 1703 e escreveram numa última linha de um documento que provavelmente ninguém leria nunca. Levamos o que é nosso e deixamos a prova do que foi feito aqui. Isso foi deixado para você. Para qualquer pessoa que chegasse com uma lanterna e um motivo para olhar. Conta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. E se essa história te tocou, se inscreve no canal, porque tem muito mais prova do que foi feito aqui esperando para ser encontrada. A geologia que guardou o segredo. Para entender por que a mina do Rio Vermelho sobreviveu intacta por 320 anos, quando a maioria das estruturas subterrâneas do período colonial brasileiro colapsou ou foi destruída, é preciso entender a geologia específica da região onde ela foi construída. O interior de Goiás é formado, em grande parte, por duas formações rochosas distintas. A primeira é o embasamento cristalino. Granitos, gneiss e quartzitos de mais de 2 bilhões de anos que constituem o esqueleto da paisagem e que produzem o solo vermelho rico em ferro característico do cerrado.
A segunda é uma série de formações sedimentares e calcárias mais jovens, geologicamente jovens, o que em termos geológicos significa algumas centenas de milhões de anos, que se acumularam sobre o embasamento em diferentes períodos e que criam um padrão de cavernas, dolinas e sistemas kársticos, típico de regiões onde a água dissolve a rocha calcária ao longo de milênios. É nessa segunda formação que a mina do Rio Vermelho foi escavada. A formação diamantífera de Goiás, a rocha conglomerática que contém as pedras preciosas, aparece em alguns pontos da região exatamente na interface entre o embasamento cristalino e as formações calcárias sobrepostas. Isso cria uma situação geológica peculiar, uma jazida de diamantes numa rocha muito dura, cercada por um sistema de cavernas naturais numa rocha muito mais solúvel. Os trabalhadores que escavaram as galerias da mina do Rio Vermelho em 1700 estavam, sem saber, usando essa interface a seu favor. A rocha conglomerática que continha os diamantes era estruturalmente sólida o suficiente para sustentar as galerias abertas sem necessidade de muita estrutura de madeira. E a rocha calcária ao redor criava um microambiente, temperatura estável, umidade controlada, ausência de correntes de ar que carregassem agentes de degradação, que se revelou extraordinariamente favorável à preservação de materiais orgânicos. As marcas de picareta nas paredes estão tão nítidas quanto no dia em que foram feitas. A madeira do shoring, parcialmente preservado, manteve sua estrutura mesmo onde não estava em contato direto com a rocha. O couro da conta de produção na caixa estava seco e quebradiço, mas completamente legível. O papel do documento em português havia perdido toda a elasticidade, mas a tinta permanecia aderida à superfície. E os objetos de madeira entalhada da coleção pessoal dos trabalhadores estavam tão bem preservados que os especialistas em cultura material conseguiram identificar a técnica de entalhe com precisão suficiente para rastrear sua origem geográfica provável. Essa preservação excepcional é o que tornou a mina do Rio Vermelho não apenas uma descoberta arqueológica interessante, mas uma descoberta arqueológica de primeira magnitude. Em outras circunstâncias, com uma geologia menos favorável, o que os espeleólogos teriam encontrado em 2019 seria um conjunto de galerias colapsadas com fragmentos de ferro enferrujado no chão. A caixa não teria sobrevivido. O documento não teria sobrevivido. A história da rebelião teria permanecido invisível mesmo após a descoberta física do sítio. A geologia de Goiás, sem intenção e sem consciência, guardou o que os trabalhadores de 1703 decidiram que merecia ser guardado: a investigação dos diamantes. Um dos aspectos mais complexos da investigação da mina do Rio Vermelho foi a questão dos diamantes que os trabalhadores levaram consigo em 1703. As duas amostras de rocha diamantífera da caixa foram analisadas em laboratório e confirmaram que os documentos de Lisboa sugeriam os diamantes da mina do Rio Vermelho eram de qualidade excepcional para o período. Os cristais presentes nas amostras têm características de pureza e forma que os colocariam, pela classificação moderna, na categoria das pedras de alto valor comercial. Isso levanta uma questão que os pesquisadores formulam com cuidado, mas que é inevitável. Onde estão os 246 diamantes que a conta de produção registra como tendo sido extraídos entre 1700 e 1703? A resposta honesta é que ninguém sabe. As possibilidades são múltiplas. Parte da produção pode ter sido enviada para Lisboa pelos operadores da mina antes da rebelião. A correspondência fragmentária mencionada anteriormente documenta pelo menos 2 envios. Parte pode ter sido escondida pelos próprios trabalhadores em locais que não foram encontrados.
Parte pode ter sido dispersa ao longo do caminho que os trabalhadores fizeram depois de sair da mina. E parte pode estar numa comunidade quilombola que existe há 300 anos a 200 quilômetros do sítio. A hipótese que os pesquisadores tratam com mais seriedade não é a do tesouro escondido. Esse é um framing que pertence ao jornalismo popular, não à arqueologia. A hipótese que interessa academicamente é a da continuidade. Os diamantes que os trabalhadores levaram em 1703 podem ter financiado a sobrevivência inicial da comunidade que fundaram, e as histórias sobre esses diamantes podem estar preservadas nas tradições orais dessa comunidade de formas que ainda não foram completamente compreendidas pelos pesquisadores externos. Esse é o tipo de questão que a arqueologia colonial brasileira raramente consegue formular com evidências suficientes para justificar uma investigação sistemática. A existência da caixa e do seu conteúdo na mina do Rio Vermelho criou, pela primeira vez em décadas de investigação da história da resistência escravizada no Brasil colonial, um conjunto de evidências físicas que permitem cruzar com a memória oral de comunidades vivas. Os resultados dessa pesquisa cruzada, quando publicados, provavelmente serão tão importantes para a historiografia brasileira quanto a descoberta física da mina. O impacto na historiografia brasileira. A descoberta da mina do Rio Vermelho e, em particular, o conteúdo da caixa selada, produziram efeitos que vão além da arqueologia. Nos anos seguintes à publicação dos resultados iniciais, vários aspectos da narrativa histórica padrão sobre o Brasil colonial de Goiás foram reexaminados. O primeiro reexame foi sobre a própria escala da mineração ilegal no início do século XVIII. Os documentos coloniais sempre sugeriram que havia operações não registradas no interior de Goiás antes da criação da capitania em 1748, mas a narrativa padrão tratava isso como atividade marginal e irregular. A mina do Rio Vermelho demonstra que operações de extração ilegal de larga escala eram possíveis e que a infraestrutura necessária para mantê-las, incluindo o recrutamento e transporte de trabalhadores escravizados a distâncias enormes, sem registros oficiais, existia e funcionava. O segundo reexame foi sobre a resistência escravizada nas minas. A historiografia brasileira tem uma tradição de pesquisa robusta sobre resistência escravizada nas plantações de açúcar e nos quilombos do litoral e do Nordeste. A resistência nas operações de mineração do interior é muito menos estudada, em parte porque as fontes são mais escassas. A mina do Rio Vermelho acrescenta ao conjunto de evidências disponíveis não apenas o fato da rebelião, mas a documentação de sua organização, o que o grupo de trabalhadores fez antes de sair, o que guardou, o que levou e o que deixou, de uma forma que permite uma análise que as fontes típicas não permitem. O terceiro reexame foi sobre a escrita. O documento em português encontrado na caixa é provavelmente o texto mais antigo produzido por uma pessoa escravizada no Brasil colonial que sobreviveu à era colonial intacto. Os fragmentos de escrita produzidos por escravizados que chegaram até nós são quase todos do período posterior à independência. Um texto de 1703, produzido no interior do Cerrado de Goiás, numa situação de rebelião armada, por alguém que provavelmente aprendeu a escrever de forma autodidata ou em condições extremamente limitadas, é uma anomalia histórica de primeira grandeza. O estudo paleográfico do texto, da caligrafia, das escolhas ortográficas, dos padrões gramaticais, produziu por si só material para múltiplos artigos acadêmicos. Visitar a mina. Desde 2023, a mina do Rio Vermelho está aberta para visitas guiadas organizadas pelo IPHAN em parceria com a UFG. As visitas são limitadas a grupos pequenos, máximo de 12 pessoas, para proteger o ambiente interno. O acesso é feito pela entrada da cave natural,
o mesmo caminho que os espeleólogos usaram em 2019. A galeria principal está iluminada e percorrível. A câmara que continha a caixa está visível, mas não acessível ao público. Os visitantes podem ver o espaço de uma plataforma de observação instalada na entrada. As galerias secundárias, ainda em escavação, não são acessíveis. A experiência de visitar o sítio é descrita pelos visitantes de formas que são notavelmente consistentes. A primeira reação é a escala. As galerias são mais baixas do que qualquer visitante antecipou, e a sensação física de estar num espaço onde as pessoas trabalhavam curvadas por turnos inteiros é imediata e não é abstraível. A segunda reação é as marcas. As marcas de picareta nas paredes, os nichos dos porta-velas, os sulcos dos trilhos. A terceira é a caixa, que não está mais lá, mas cujo espaço está marcado por uma laje de vidro que preserva a exata posição onde foi encontrada. Os guias são, em sua maioria, pesquisadores vinculados à UFG ou à comunidade quilombola que está participando da investigação. As visitas incluem a história da operação, a história da rebelião e o estado atual da investigação. Os visitantes são encorajados a formular perguntas que os guias respondem com o nível de detalhe de quem está envolvido diretamente com a pesquisa. Se você tem a possibilidade de visitar, vale a viagem. Não é um sítio com espetáculo visual. As galerias são escuras, estreitas, sem decoração. O que torna a visita extraordinária é o que você sabe quando entra. Você sabe quem abriu aquelas galerias. Você sabe em que condições. Você sabe o que eles guardaram na câmara e o que escreveram antes de partir. E você sabe que guardaram para que fosse encontrado. Essa consciência transforma o espaço de uma galeria subterrânea qualquer em algo diferente. Em algo que os trabalhadores de 1703, ao selar aquela mina, conseguiram transmitir através de 320 anos de escuridão. A prova de que estiveram aqui, a prova de que trabalharam aqui, e a prova de que, no final, saíram por conta própria. Epílogo. O que mais existe no Cerrado Goiás tem mais de 340 mil quilômetros quadrados. O estado inteiro foi palco de mineração colonial intensa durante o século XVIII, depois que a coroa portuguesa finalmente organizou a administração da região em 1748. Décadas de extração ilegal anterior já haviam mapeado informalmente as principais jazidas, mas informalmente não significa completamente. Há jazidas que foram exploradas e nunca registradas. Há operações que terminaram de formas que ninguém registrou, por abandono, por rebelião, por catástrofe natural, por decisão de um operador que simplesmente parou e foi embora sem que nenhuma autoridade soubesse que havia começado. O que a mina do Rio Vermelho demonstra, em termos práticos, é que a tecnologia atual, sensoriamento remoto, análise de satélite, radar de penetração de solo, lidar, é capaz de identificar essas operações onde elas existem. A análise do subsolo de Goiás, usando as tecnologias disponíveis hoje, identificou mais de 40 anomalias consistentes com estruturas subterrâneas artificiais que ainda não foram investigadas em campo. 40 sítios que podem ser minas coloniais, que podem ser outras coisas, que podem ser naturais, mas que existem como pontos de interrogação no subsolo de um estado que foi o maior produtor de ouro e diamantes do mundo colonial por décadas. A investigação da mina do Rio Vermelho continua, o Brasil que está embaixo do cerrado continua, e a pergunta que os pesquisadores colocam quando descrevem o estado da investigação é sempre a mesma. Quantas caixas ainda estão esperando? A resposta honesta é que ninguém sabe. Mas agora temos as ferramentas para procurar. E temos, pela primeira vez, a história completa de por que vale a pena. Conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo e se inscreve no canal, porque o que está embaixo do Cerrado de Goiás é só o começo do que ainda não foi encontrado. A tecnologia que encontrou
o que o olho não via. Quando os espeleólogos da Universidade Federal de Goiás publicaram o artigo de 2019 descrevendo a descoberta, uma das seções mais técnicas e mais importantes era sobre como a cave natural que levou às galerias coloniais havia sido identificada como merecedora de exploração intensiva. A história, simples, é que os pesquisadores estavam mapeando um sistema de cavernas e encontraram algo inesperado. A história mais precisa é que eles foram a esse sistema específico porque uma análise de imagens de satélite de alta resolução havia identificado um padrão de subsidência no solo acima, uma série de pequenas depressões no cerrado, regularmente espaçadas, que são características de galerias subterrâneas que perderam suporte estrutural ao longo do tempo. Esse padrão de subsidência havia existido no cerrado acima da mina por décadas ou séculos, sem ser identificado como significativo. Do solo, as depressões parecem apenas irregularidades do terreno, comum num cerrado com sistemas de raízes profundas e variações de umidade que criam e destroem estruturas de solo regularmente. De um satélite. Com os algoritmos de análise certos, o padrão é reconhecível como artificial. Isso importa porque é uma janela para o que está por vir. A análise sistemática de imagens de satélite para identificar padrões de subsidência consistentes com estruturas subterrâneas ainda não foi aplicada ao território de Goiás de forma abrangente. A capacidade computacional e de armazenamento de dados necessária para processar o volume de imagens de satélite disponíveis para um estado de 340 mil quilômetros quadrados tornou esse tipo de análise impraticável até recentemente. Com os avanços em processamento de imagem e em técnicas de machine learning aplicadas à arqueologia de sensoriamento remoto, isso está mudando. O grupo de pesquisa da UFG, que descobriu a mina do Rio Vermelho, está, no momento da publicação deste vídeo, no meio de um projeto que aplica exatamente essa metodologia a uma área de aproximadamente 80 mil quilômetros quadrados no interior de Goiás. Os resultados preliminares que os pesquisadores apresentaram numa conferência de arqueologia em 2023 e que serão publicados em 2025, identificaram 43 anomalias de subsolo que merecem investigação em campo. Das 43, 10 foram classificadas como de alta prioridade com base na combinação de padrões de subsidência, presença de formações geológicas diamantíferas ou auríferas e proximidade a rotas de acesso que existiam no período colonial. A mina do Rio Vermelho foi uma. As outras 42 ainda estão por debaixo do cerrado. O papel da comunidade local. Um aspecto da descoberta que raramente recebe atenção suficiente na cobertura jornalística da mina do Rio Vermelho é o papel que as comunidades locais, tanto os municípios próximos ao sítio quanto a comunidade quilombola já mencionada, tiveram no processo de investigação desde o início. No Brasil, a relação entre arqueologia acadêmica e comunidades locais é historicamente complicada. A tradição colonial e imperial de tratar o patrimônio arqueológico como propriedade do Estado, a ser administrado por especialistas distantes, deixou um legado de comunidades locais que assistem à investigação de sítios em seu território, sem participação, sem benefício econômico direto e, às vezes, sem acesso às informações sobre o que está sendo encontrado. O projeto da mina do Rio Vermelho tentou, desde o início, trabalhar de forma diferente. A equipe da UFG incluiu representantes das comunidades locais como consultores desde a primeira temporada de campo em 2019. A comunidade quilombola foi convidada a participar não como objeto de estudo, mas como parceira na investigação, o que significa que suas tradições orais são tratadas como fontes históricas, com o mesmo rigor com que se tratam os documentos de arquivo.
e que seus conhecimentos sobre o território têm informado as decisões sobre onde escavar e como interpretar o que é encontrado. Isso produziu resultados concretos. Em 2021, durante a terceira temporada de campo, um ancião da comunidade quilombola identificou, ao visitar o sítio pela primeira vez, um elemento na organização espacial das galerias que os arqueólogos tinham registrado, mas não conseguido interpretar. Um padrão de marcas nas paredes em pontos específicos que o ancião reconheceu como similar a marcações usadas em caminhos de navegação noturna no Cerrado. A interpretação que as marcas eram um sistema de orientação para pessoas que se moviam pelas galerias no escuro foi corroborada pelo estudo subsequente da distribuição das marcas em relação às entradas e saídas da mina. Esse tipo de conhecimento complementar, arqueológico mais oral, mais experiencial, é o que transforma uma descoberta de sítio numa reconstrução histórica. Sem a participação da comunidade, a interpretação das marcas teria levado meses de análise comparativa. Com ela, levou uma tarde e um ancião que reconheceu algo que o sistema de análise acadêmica não tinha categoria para reconhecer. O modelo de parceria desenvolvido no projeto da Mina do Rio Vermelho está sendo documentado por pesquisadores de arqueologia participativa como um caso de referência para futuras investigações no Brasil. A ideia de que as comunidades que vivem sobre o patrimônio arqueológico são parceiras naturais na sua investigação e não obstáculos burocráticos ou audiências passivas ainda encontra resistência em partes do establishment acadêmico brasileiro. A Mina do Rio Vermelho está construindo o argumento empírico de que a parceria produz resultados melhores. O Brasil, que não estava no livro. Existe uma pergunta que os pesquisadores envolvidos com a Mina do Rio Vermelho são frequentemente convidados a responder em entrevistas e palestras. Por que isso importa? Por que uma mina colonial num estado do interior, descoberta há 5 anos, ainda merece atenção? A resposta que mais aparece e que é também a mais verdadeira tem 2 componentes. O primeiro componente é histórico. O Brasil do século XVIII é um período crucial da história nacional que ainda está muito mal documentado da perspectiva das populações não europeias que constituíam a maioria da população do país. Naquele período, os arquivos coloniais existem, mas foram produzidos pelo sistema administrativo português para fins de controle e tributação, o que significa que documentam bem o que o Estado queria controlar, e muito mal tudo o mais. A Mina do Rio Vermelho acrescenta ao conhecimento histórico do período um tipo de evidência que os arquivos coloniais raramente produzem. A perspectiva de quem estava dentro do sistema sendo controlado, não de quem o administrava. O segundo componente é contemporâneo. O Brasil de 2024 ainda carrega de formas que são discutidas mais abertamente do que há 20 anos, mas não de forma suficiente, as consequências estruturais de 350 anos de escravidão. As desigualdades de renda, de acesso à educação, de representação política e de propriedade de terra que caracterizam o Brasil atual têm raízes diretas no sistema colonial que a Mina do Rio Vermelho documenta. Conhecer essa história, não como abstração, mas como evidência concreta, com nomes e objetos e uma última linha de um documento, é parte do processo pelo qual uma sociedade desenvolve a capacidade de entender o que é e por que é assim. A última linha do documento na caixa. Levamos o que é nosso e deixamos a prova do que foi feito aqui. É, de uma certa forma, um programa para a pesquisa histórica que o Brasil precisa fazer sobre si mesmo. Deixamos a prova. A prova está nos arquivos, nos sítios arqueológicos, nas memórias das comunidades, nas análises genéticas, nos estudos linguísticos.
O trabalho é encontrar a prova, ler a prova e ter coragem suficiente para incorporar o que ela diz na história que contamos sobre nós mesmos. A mina do Rio Vermelho é uma parte pequena desse trabalho, mas é uma parte que, por ter sobrevivido 320 anos numa câmara de pedra no subsolo do Cerrado de Goiás, chegou intacta ao presente. E intacta, ela faz o que as melhores fontes históricas fazem. Nos força a ver o passado com mais precisão do que veríamos sem ela. Isso é raro e vale 320 anos de espera. Se você chegou até aqui, obrigado por assistir. Conta nos comentários de qual cidade você está vendo esse vídeo e se inscreve no canal se quiser continuar descobrindo o Brasil que não estava no livro que a escola te deu. A questão dos nomes. Uma das investigações paralelas que a descoberta da mina do Rio Vermelho desencadeou foi uma pesquisa específica sobre os nomes. O documento em português menciona nomes, os nomes dos capatazes, os nomes de alguns dos trabalhadores. O pedaço de osso com marcas contém possíveis nomes numa escrita não decifrada. E os registros de batismo de escravizados nos arquivos paroquiais do Brasil colonial do início do século XVIII, embora fragmentários, cobrem o período em que a mina do Rio Vermelho operava. A pesquisa de nomes em arquivos coloniais é um trabalho extremamente laborioso. Os registros são manuscritos irregulares, às vezes ilegíveis, e estão distribuídos por dezenas de arquivos em diferentes cidades e estados. Mas é possível, com paciência e metodologia certa, identificar ocorrências consistentes com os fragmentos de informação produzidos pela investigação da mina. A equipe de pesquisa contratou 3 paleógrafos especializados em documentos coloniais brasileiros e iniciou uma pesquisa sistemática nos arquivos paroquiais de Goiás, do Maranhão, de onde alguns dos trabalhadores eram originários, segundo uma das referências documentais, e de Salvador, que era o principal porto de entrada de africanos escravizados no Brasil do período. O trabalho levou 2 anos. E produziu resultados que os pesquisadores descrevem com cuidado, mas que são significativos. 2 dos nomes mencionados no documento em português da Caixa, 2 dos trabalhadores, não os capatazes, aparecem em registros de batismo de escravizados nos arquivos de Salvador, datados de 1697 e 1698. O mesmo nome, a mesma proveniência geográfica registrada pelo padre que administrou o batismo, a mesma janela temporal que é consistente com a chegada à mina por volta de 1700. As coincidências, individualmente, seriam insuficientes para concluir qualquer coisa. Juntas, num contexto em que todos os outros elementos se encaixam, são sugestivas de que estamos falando das mesmas pessoas. Sugestivo não é conclusivo. Os pesquisadores são explícitos sobre isso. Mas sugestivo, num contexto historiográfico onde qualquer identificação individual de uma pessoa escravizada do início do século XVIII, a partir de registros documentais, é extraordinária. É mais do que a maioria das investigações consegue produzir. O que esses 2 nomes representam, se a identificação for correta, é a possibilidade de conectar uma trajetória individual. Nascimento provável na África Ocidental, transporte forçado a Salvador, batismo, transporte ao interior de Goiás, 3 anos de trabalho forçado numa mina ilegal, participação numa rebelião que matou os capatazes e selou a mina, saída para um destino desconhecido, com documentos que sobreviveram em arquivos de 4 estados diferentes e numa caixa de pedra no subsolo do Cerrado. É, se funcionar, o tipo de biografia impossível que o estudo da escravidão raramente consegue construir sobre pessoas que o sistema que as explorava tratou como propriedade sem história. O trabalho continua. Os resultados ainda não foram publicados formalmente, mas os pesquisadores que conduziram a pesquisa de nomes descrevem, quando falam sobre ela,
A sensação de que algo importante está sendo recuperado. Não apenas um nome, uma pessoa, a dimensão internacional. A descoberta da mina do Rio Vermelho teve repercussões, além do Brasil, que os pesquisadores não previram completamente. O artigo publicado na Revista Britânica de Arqueologia em 2023 foi um dos mais compartilhados na história da publicação, segundo os editores. Uma tradução para o inglês do texto do documento da Caixa, a última linha em particular, levamos o que é nosso e deixamos a prova do que foi feito aqui, circulou amplamente em redes sociais acadêmicas e não acadêmicas nos Estados Unidos e na Europa. O interesse internacional se concentrou em dois aspectos. O primeiro foi o documento em si. A existência de um texto produzido por uma pessoa escravizada no Brasil colonial de 1703 é uma anomalia histórica que interessa a qualquer pesquisador que trabalhe com história da escravidão no Atlântico. O segundo foi a possível conexão com a comunidade quilombola descendente. A ideia de que uma ação de resistência de 1703 pode ter resultado numa comunidade que sobreviveu até o presente é o tipo de narrativa de continuidade histórica que ressoa além das fronteiras da historiografia brasileira. Pesquisadores de universidades norte-americanas, britânicas e portuguesas estabeleceram colaborações com a equipe da UFG. Um projeto financiado por uma fundação europeia está conduzindo análises genéticas comparativas mais extensas do que as que foram possíveis com os recursos brasileiros disponíveis. Um grupo de pesquisadores americanos, especializados em cultura material afrodiaspórica, está publicando uma análise dos objetos pessoais da Caixa, que aborda sua possível origem e significado a partir de uma perspectiva que complementa a análise arqueológica brasileira. A internacionalização da pesquisa tem vantagens e riscos. A vantagem é óbvia. Mais recursos, mais perspectivas, mais capacidade analítica. O risco é o que os pesquisadores brasileiros chamam de extrativismo acadêmico, a tendência de pesquisadores de países ricos de trabalhar em sítios e com comunidades de países em desenvolvimento de forma que os benefícios fluem principalmente para as instituições dos países ricos. A equipe da UFG tem sido explícita sobre os termos de qualquer colaboração. Os dados primários ficam no Brasil, as publicações têm pesquisadores brasileiros como autores principais e as comunidades locais têm participação nos projetos de colaboração internacional da mesma forma que tem nos projetos nacionais. Esse posicionamento gerou alguma tensão com potenciais parceiros internacionais. Mas a equipe da UFG manteve a posição, citando a história colonial da própria arqueologia. A tradição de museus e universidades europeus e americanos acumulando objetos e conhecimento produzidos a partir de patrimônio de países do sul global, como razão suficiente para estabelecer termos de colaboração que revertam essa tradição, pelo menos na proporção em que um projeto individual pode fazê-lo. O que vem depois? Em 2024, a investigação da mina do Rio Vermelho está na sua 5ª temporada de campo. A galeria principal está completamente escavada e documentada. A câmara que continha a caixa está na fase final de escavação. As análises de laboratório dos materiais coletados nas primeiras 4 temporadas estão, em sua maioria, completas. Uma monografia completa sobre o sítio, prevista para ser publicada em 2026, será a primeira síntese abrangente de tudo que foi encontrado e de tudo que a análise produziu. A próxima temporada de campo, a 6ª, prevista para 2025, focará na anomalia identificada pelo radar de penetração de solo na área leste da câmara principal. Uma estrutura mais profunda, possivelmente uma galeria ou câmara adicional que não foi identificada na investigação inicial. O que está nessa estrutura ninguém sabe. Pode ser apenas rocha natural, pode ser mais galerias de extração. Pode ser alguma coisa que muda novamente o que sabemos sobre a mina.
E a investigação das 42 outras anomalias identificadas pela análise de satélite do subsolo de Goiás continuará em paralelo. A cada temporada, uma ou duas das anomalias de alta prioridade receberão visita de campo. Algumas se revelarão naturais. Algumas se revelarão sítios de mineração colonial simples, sem o nível excepcional de preservação e conteúdo da mina do Rio Vermelho. E algumas, talvez uma, talvez nenhuma, talvez várias, podem ser o próximo lugar onde uma caixa de pedra guardou o que alguém precisava que fosse guardado. A história do Brasil que não estava no livro é longa, muito longa. E tem muito mais páginas por baixo do cerrado do que qualquer arquivo em Lisboa ou no Rio de Janeiro consegue imaginar. Se você chegou até aqui nesse vídeo, você já sabe mais sobre o Brasil colonial do que a maioria das pessoas que vivem aqui. Isso não é mérito meu. É mérito de quem selou uma mina em 1703 e escreveu antes de ir embora: "Levamos o que é nosso e deixamos a prova do que foi feito aqui. Agora você tem a prova também. Conta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Isso ajuda o canal a saber quem está do outro lado. E se inscreve, porque tem muito mais prova do que foi feito aqui esperando ser encontrada. E quando for encontrada, você vai saber primeiro. O Cerrado como arquivo. Existe uma metáfora que os pesquisadores da mina do Rio Vermelho usam quando explicam o trabalho para audiências não especializadas. Eles dizem que o Cerrado é um arquivo, não no sentido figurado, no sentido literal. O Cerrado de Goiás é um sistema ecológico que tem uma capacidade específica de preservar o que fica embaixo dele. E essa capacidade tem consequências diretas para o que podemos saber sobre o Brasil colonial. O solo vermelho rico em óxido de ferro, que caracteriza o Cerrado, cria condições de pH e de composição química que retardam significativamente a degradação de materiais orgânicos em contextos subterrâneos. A cobertura vegetal do Cerrado, com suas raízes profundas que retêm umidade de forma irregular, cria microambientes de umidade estável que previnem os ciclos de expansão e contração que destroem ossos, madeira e couro em solos mais secos. E a baixa densidade populacional histórica do Cerrado, que foi muito menos intensamente cultivado do que o litoral ou o Nordeste, significa que o solo foi muito menos perturbado por aração, construção e outros processos que destroem sítios arqueológicos em regiões de maior ocupação. O resultado prático é que o Cerrado de Goiás contém no subsolo um arquivo de material orgânico de períodos históricos, que nas condições de outros estados brasileiros teria se degradado completamente. Ossos humanos de séculos, madeira de estruturas coloniais, couro, têxteis. E quando as condições são particularmente favoráveis, como na câmara selada da mina do Rio Vermelho, papel. Esse arquivo não foi inventariado. Uma parte muito pequena dele foi sistematicamente investigada. E a tecnologia que permitiria um inventário sistemático, análise de sensoriamento remoto combinada com radar de penetração de solo e com análise de dados históricos está disponível, mas não foi ainda aplicada ao Cerrado em sua totalidade. O que está nesse arquivo, ninguém sabe. O que a mina do Rio Vermelho demonstra é que quando alguém olha com os instrumentos certos, o que o Cerrado guarda pode ser extraordinário. Pode ser a última linha de um documento escrito por alguém que tinha todas as razões para não acreditar que seria encontrado, e que escreveu mesmo assim, porque algumas coisas merecem ser guardadas, e o Cerrado, como arquivo, não pergunta por quê. Guarda e espera. 320 anos é um tempo razoável para esperar. Outros podem ter esperado mais e estão esperando ainda. Conta nos comentários de qual cidade você assiste, seja de Goiás, de São Paulo, do Nordeste, de qualquer lugar. Quero saber de onde vem quem se interessa por esse Brasil que fica embaixo da superfície. E se inscreve no canal, tem muito mais esperando.
Por que esse vídeo existe nos últimos anos? Uma quantidade crescente de canais brasileiros no YouTube começou a contar histórias do Brasil que não estão nos livros didáticos. Histórias de resistência, de civilizações apagadas, de estruturas físicas que sobreviveram ao tempo e ao esquecimento e que, quando encontradas, revelam um Brasil mais complexo, mais antigo e mais rico do que a narrativa oficial costuma admitir. Esse canal faz parte dessa tendência e faz parte por uma razão específica, porque o público que assiste esses vídeos, você, demonstra repetidamente que quer saber mais, que a versão da história que recebeu na escola é insuficiente, que o Brasil que existe nos arquivos e nos sítios arqueológicos e nas memórias das comunidades é mais interessante do que o Brasil que existe nos livros aprovados pelo MEC. A mina do Rio Vermelho é um caso exemplar disso. É uma história que existe de forma verificável. Há documentos, há sítio arqueológico, há objetos no Museu Federal, há artigos publicados em revistas científicas. Não é especulação, é história. Mas é história que a maioria dos brasileiros desconhece completamente, porque não entrou no currículo, porque não ganhou a atenção da grande mídia, porque o sistema de distribuição de conhecimento histórico no Brasil ainda é muito lento e muito concentrado. Um vídeo como esse não substitui o trabalho dos pesquisadores. Não substitui a visita ao sítio, não substitui a leitura dos artigos acadêmicos, mas chega a pessoas que nunca leriam um artigo acadêmico e que nunca iriam a Goiás especificamente para visitar uma mina colonial. Chega em português claro, sem jargão, com a história organizada para ser acessível sem ser simplificada. E chega com a esperança de que, para pelo menos algumas das pessoas que assistem, vai produzir o mesmo efeito que a descoberta de 2019 produziu nos espeleólogos que entraram nas galerias pela primeira vez. A sensação de que o Brasil é maior do que parecia e de que vale a pena olhar mais de perto. Levamos o que é nosso e deixamos a prova do que foi feito aqui. Essa frase foi escrita para sobreviver. Sobreviveu 320 anos e agora você a conhece. Conta de qual cidade você está assistindo e se inscreve. O canal vai continuar procurando a prova.